Nesse vídeo a gente vai ver funções e dentre outras coisas, né? Mas vamos por partes. Primeiramente, par ordenado. Nós temos o x e o y. O x, ele sempre vem primeiro. Sempre vem primeiro. Ordem x, depois y. Então, o x é primeiro e o y é o segundo. Mais pra frente vocês vão entender porque que é o primeiro x e depois o y. O x, ele é, no plano cartesiano, ele é chamado de abscissa. Acho que é assim que escreve. E o y, no plano cartesiano, ele é chamado de ordinado. Tá bom? É basicamente isso. Aí, no plano cartesiano, o x e o y está inserido. Como assim? Vou fazer um plano aqui. O x, ele é a abscissa. Então, ele é aqui embaixo. X. E o y, ele é o ordenado. Para ordenado, no caso. O ordenado. O y. Certo? Aí, o que basicamente é? Você vai... o exercício vai te dar um par ordenado, que é, por exemplo, 10, não, vou pôr 2 e 5. Ache no plano cartesiano. Aí vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui também 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou aumentar aqui. 7, 8. Certo? Aí o que ele está pedindo? 2 e 5. Qual que vem primeiro? O x. E quem que vem segundo? O y. Então, ó, primeiro é o x e segundo é o y. Entenderam? Por quê? Porque o 2 você vai ver na linha do x, você vai subir, e o 5 você vai ver na linha do y. Então vai ser o 5 aqui e o 2 aqui. Você vai fazer o quê? Uma reta aqui e uma reta aqui. Aonde ele se encontrar é o ponto que ele quer. Entenderam mais ou menos? Aí vai te dar outros pontos. Vamos supor que ele te dê 8 e te dê 1. Quem que vem primeiro? X. Quem que vem segundo? Y. Certo? Então, você vai olhar o 8 na linha do X e o 1 na linha do Y. Então, 8. Você vai fazer assim. E o 1 na linha do Y. Vai vir aqui, ó. Isso, claro, reto, né? Porque não tem uma régua aqui, mas o ponto que se encontrar é o ponto que ele quer. E isso consecutivamente. Aí vamos colocar só mais um para entender. Ele vai te dar 5 e 3. Quem que vem primeiro? X. Quem que vem segundo? Y. Você vai olhar o 5 na linha do X e o 3 na linha do Y. Então, ó, 5, linha do X. 5. 3 na linha de quem? Do Y. 3. O ponto que ele se encontrar é o ponto que ele quer. Basicamente isso. Ficou até que bonitinho, uma escadinha. Tá. Relações de dois conjuntos. Vamos te dar um conjunto. Dois conjuntos, no caso, né? E ele vai te dar um valor. Eu vou pegar os valores aqui que eu já deixei anotado. O valor de A, deixa eu colocar em cima, peraí, só um minuto. Ele vai te dar o valor de A.
Deixa eu ver aqui que eu já deixei anotado. 1, 4 e 9. E vai te dar o valor de B, que é 3, 5, 7. Beleza. Aí o que é isso? Conjunto A, conjunto B. O A tem 1, 4 e 9. O B, 3, 5, 7. Beleza. Aí, o que é basicamente? Ele vai te pedir os valores, ó. O que ele está pedindo aqui? Aqui, ó. Seja R uma relação de A com B, tal que R. Então ele está te pedindo, ó. R é igual XY barra tais que X é maior do que Y. Então vai ser assim. Tá? Meu Deus, o que é isso? Basicamente o que? Você vai pegar os valores que o X são maiores do que o Y. Ou seja, 1 é maior do que algum número que está aqui? Não. Então você não vai colocar. Então, ó, R é igual 4 é maior do que algum número que está aqui? É. Então você vai colocar o quê? 4 e 3. No caso, ó, 4, que é maior do que 3. Então vai ser, ó, 4 e 3, certo? Beleza. É maior do que 5? Não. 4 é maior do que 7? Não. Então, beleza. Acabou. 9 é maior do que algum número que está aqui? Todos. Então, você vai colocar 9 com 3, 9 com 5 e 9 com 7. Certo? O que embaixo que nem acabei. 9 com 7. É isso que ele quer, basicamente. Aí nós temos as relações inversas, que é só o quê? Ó, relação inversa. Então é o contrário, vamos dizer assim. Deixa eu copiar aqui. Aqui vem primeiro x e aqui vem primeiro y. Quando fala relação inversa, você vai fazer o quê? Inverter os dois. Então vai ficar o quê? Y e x. Aí, peraí. Tais que... Aí aqui, vou usar esse mesmo exemplo. Tem 4 e 3. O 4 é o x, de acordo com aqui, ó. 4 primeiro, depois o 3, que é o y, certo? Mas eu não inverti, então vai ser o quê? 3 e 4. Aqui, 9 é o x, de acordo com aqui. 3 é o y, de acordo com aqui. Mas como eu inverti, eu vou colocar o 3 e o 9. E o 4, não, 9, tá certo? Aí, aqui, o 9 é o x de acordo com aqui. O 3 é o y de acordo com aqui. Mas em relação inversa eu vou inverter. Então vai ficar 3 e 9. E aí, consecutivamente, eu vou trocar 5 e 9. Aqui, 7 e 9. Tranquilo? Nossa, ficou uma... Desci a montanha. Mas, deu pra entender, né? A próxima eu vou tentar deixar acabar aqui, tá? Mas enfim, é isso. Eu vou agora pra... Deixa eu ver pra onde que eu vou. Funções. E já volto. Vou trocar a louça. Vamos lá. Definição de função. Função, ela tem que ter A e B conjuntos não vazios. Ou seja, tem que ter dois conjuntos, sendo eles A e B, porém não podem ser vazios. Tem que ter alguma representação, algum número, alguma coisa. Certo?
Domínio e imagem. Temos dois conjuntos também, A e B, sendo eles o conjunto A 1, 2, 3, 4 e o B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Aí nós temos três características: o domínio, contradomínio e a imagem. Beleza. O que o domínio é? Domínio é todo, ó, domínio é todo o conjunto de A, ou seja, domínio é igual a 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque o conjunto de A é 1, 2, 3 e 4. Então, o domínio é isso. Contradomínio é o quê? Ó, contradomínio é todo o conjunto de B, sendo eles um, dois, três, quatro, cinco, seis, certo? E a imagem é todo o conjunto de B, porém com relação com o A. Tem que ter alguma relação com o A. Então, são quem? É o 2, porque ele tem uma setinha chegando nele. O 3, porque tem uma setinha chegando nele. O 4 é? Não. Então vamos pular o 4 aqui, ó. Vamos fazer uma voltinha aqui, ó. O 5 e o 6, porque tem setinha chegando no 5 e no 6. O 1 tem setinha chegando? Não. Então, o 1 e o 4, eles não fazem parte da imagem. Então, é todo conjunto que tem relação com A ou com outro, tá? Então, todo o, vou escrever assim, conjunto de B tendo relação com A, tá? Sendo assim, é o quê? 2, 3, 5 e 6. Então, a imagem é igual 2, 3, 5 e 6. Correto? Aí nós temos umas restrições. Restrições de quem? Do domínio. Lembrando que domínio é todo o conjunto de A. Ou seja, 1, 2, 3 e 4. Beleza? O domínio, quando o domínio não é informado, ele vai ser o quê? Ele vai ser todos os números reais menos as restrições. Que restrições são essas? Essas daqui. F de x é igual a 1 sobre g de x, sendo que g de x tem que ser diferente de zero. Então, para esse caso, o g de x, que é isso daqui, tem que ser diferente de zero. Certo? Para o segundo caso, f de x, a raiz de g de x tem que ser maior ou igual a zero. Certo? Por quê? Porque aqui tem que ser um número maior, porque vamos colocar o número 4, que é maior que zero. A raiz seria 2. E se colocar um zero aqui, a raiz é zero. Então é um número real. Tá bom? F de x é igual a 1 sobre g de x. Esse g de x aqui, ele tem que ser maior que zero. Esse aqui eu esqueci de colocar. Tá aqui, né? Mas enfim. Esse g de x aqui, esse terceiro caso, 1 sobre g de x, esse g de x tem que ser maior que zero. O denominador tem que ser maior que zero. Certo? Essas são as restrições. Se quiser, pausa o vídeo aí, copia rapidinho para você gravar e vai falando, vai falando, vai falando, vai memorizando, falando, memorizando, escrevendo e memoriza, tá bom? Agora eu vou para... Deixa eu ver para onde que eu vou.
gráficos. Vamos explicar gráficos. Já volto. Bom, gráficos. Temos um gráfico aqui. Tá meio feinho, mas temos um gráfico aqui. Tá bom? Primeiramente, o que é uma função? Como que eu sei determinar se um gráfico é uma função ou não, é representação de uma função ou não? Uma função em um gráfico, representada em um gráfico, a linha tem que passar pelo gráfico pelo menos uma vez. Ou seja, se o gráfico estiver aqui, x e y, vamos supor assim, né? E daí tiver uma linha que passa assim, não é uma função. Se tiver uma que passa assim, não é uma função. E você falou assim, ah tá, tem que passar pelo gráfico, beleza. E se for assim, não é uma função, porque tem que passar uma vez. Assim tá passando, ó, uma, duas, certo? Então também não é uma função. Agora, isso aqui é a representação de uma função, tá? Isso aqui é uma representação de uma função. Aí, qual que é o domínio dessa função? Domínio 3 e 8. Representação do x, que era, lembra que eu falei que o domínio era A, B. Domínio é todo o conjunto A. O A é representação de quem? Do x, porque ele vem primeiro. O B é representação de quem? Do y. A imagem é representação de quê? De quem? Do B, porém tem que ser, todos têm que estar ligados, não é? Então, B, qual que é a imagem? É a representação de B, que é 10 e 1, ou 1 e 10, certo? Aí nós temos o quê? Vou pegar meu apagador aqui de pano. Porque eu comprei um apagador e o apagador é ruim, não gostei e não estou usando mais ele. Agora eu uso o meu pano velho. Pelo menos estou feliz com o meu pano velho. Agora nós temos o quê? Função monótodas. Vamos lá. É a função que, vou dar um exemplo aqui, elas só decrescem ou só crescem. Ou crescem ou decrescem, certo? Acabei de falar que tem que cruzar uma vez um gráfico e não cruzou, né? Beleza. Ou crescem ou decrescem. Ou um ou o outro, tá? Quando temos uma função assim, quando temos uma função, nossa, eu deveria ter aumentado, né? Eu deveria ter pensado em aumentar esse x, porque ô Jesus, tá difícil de abrir, olha. Meu filho, tem que abrir mais com facilidade. Se você tem uma função assim, ó, ela é uma função monótoda? Não. Por quê? Porque ela decresce, ó. Vou até colocar um pouquinho mais assim, ó, para vocês verem. Porque ela está decrescendo e a partir daqui ela está crescendo. Função monótoda, ela só decresce, vou colocar cresce primeiro, né? Cresce ou só decresce. Tá? A letra feia, mas dá pra entender, eu acho. Então, é isso, basicamente isso. Aí, passamos para a função... Ah, isso daqui é uma função quadrática.
certo? Isso é uma função quadrática, porque sobe, desce, cresce, decresce, tá bom? E daí nós temos a função par e a função ímpar. Função par. Vai assim mesmo. A função par é igual à função quadrática. A função ímpar, ela é um pouquinho estranha. Quer ver? Deixa eu fazer com uma cor diferente. Passo um pouquinho mais para cá. Ela é como? Certo? Ela é um pouco estranha assim mesmo. Aí o que nós temos? O Y, né? E o X. Deixa eu fazer as coisas certinho. E o X. Beleza. Aí, função par e função ímpar, beleza. Agora, eu vou ter que apagar porque eu vou ter que escrever, vou ter que fazer um tanto de gráfico para não ocupar tempo no vídeo. Então eu vou apagar rapidinho que eu vou explicar os tipos, a tipologia de função. Pera aí. Eu falei que eu ia pausar o vídeo, né? Paciência aí. Vou pausar agora. É só para vocês verem apagando. Aí nós temos a função injetora, sobrejetora e bijetora. A função injetora, ela é o quê? Vou fazer de preto. Ela vem do A para o D, vem do B para o E e do C para o F. Ela é injetora. Vamos colocar, ela é incapaz, ela é incompleta. Por quê? Porque esse daqui não recebeu seta. Então, ó, injetora, incapaz, incompleta, não recebeu seta. Tá bom? A função B tem um que não recebeu seta. Agora, sobrejetora. A vem com D, B vem com E e C vem com E também. Aí você pensa assim, todo elemento de B tem que receber seta. Porém, ela é sobra. Ela sobra um elemento. Porque todo elemento, toda a função B recebe seta, porém tem um aqui ó, que recebe 2. Então, ó, sobrou, porque tem duas. Entendeu mais ou menos a associação? Então, ó, sobrou duas setas, sobrou um número aqui, ó, então ele foi ligado com E, então ele sobrou, sobrejetora. Agora, bijetora é a junção das duas que A liga com D, B liga com E e C liga com F. Função bijetora, todos os elementos de B recebem alguma seta, recebem alguma indicação, porém todos têm uma só seta, uma só indicação. Ao contrário desse aqui, todos recebem, porém ele recebe duas. E esse aqui, todos recebem, mas porém ele recebe uma cada. Tá bom? Aí nós temos a função constante. Que é o quê? É uma constante. Ó. Pronto. Função constante. Aí, ó. Quando a imagem contém apenas um elemento, o gráfico é uma reta paralela aos eixo X. Tá? Função constante. Aí, deixa eu ver se tem mais algum gráfico aqui para explicar. Não, agora é só função composta e função inversa. Vou apagar e já volto. Bom, vamos lá, função composta. Olha a bagunça que fizemos aqui, mas
é só para entender que tem 3 diagramas aqui, 3 funções aqui, e em que f está para A. Quer mesmo? Deixa eu ver certinho aqui, ó. Ah, tá. Ó. Então, A se liga com B, que vai ser igual a F. Então, vamos supor que o F seja esse Czinho, esse C aqui, o diagrama C, porém A é A e B é B. Então, A se liga com B, ó, presta atenção. A se liga com B e os dois se ligam com C. É basicamente isso. Então, ó, de novo, porque pode ser que ficou meio confuso. A se liga com B e os dois vão se ligar com o terceiro diagrama, que é funções compostas. Tá bom? Então, é basicamente esses 3 aqui e essa representação. E agora vamos falar sobre função inversa. Função inversa. Basicamente o que? Deixa eu fazer qualquer azul. Basicamente aqui temos 2 diagramas que se ligam formando uma função bijetora. Certo? Formou uma função bijetora. Para a função inversas, só podem função bijetora. Não pode outra, tá bom? Então vamos lá. Função bijetora é o quê? Em que todos os elementos de B recebam alguma indicação, porém todos com apenas uma indicação. Não pode ter 2 setas ligadas em um mesmo elemento, tá bom? Então, aqui é F. Só que daí a gente vai fazer o quê? Função inversa. Então, ó, essa aqui é a função inversa, que é o quê? Ao invés de ir de A para B, vai ir de B para A. Nossa, aqui um estranho, né? Peraí que nós vamos arrumar isso aqui. Tá bom? Então, função inversa é o seguinte, só ir de B para A. E a função normal, de A para B normal, só que a inversa é o contrário. É o inverso. Tá bom? É basicamente isso. Aqui, ó. Para achar a inversa de uma função bijetora. Primeiro passo. Troca x por y. A é representação de x e B é representação de y. Então você vai trocar, ou seja, inverter. E daí, segundo passo, isola-se o novo y. Então, ó, segundo passo. Isso aqui é em equações, né? E daí você vai trocar o x por y. Eu vou procurar uma equação, vou colocar aqui e vou mostrar para vocês como faz isso aqui. Porém, preciso procurar antes para não gastar muito tempo. Achei aqui, ó. Y é igual a 2x menos 4. Primeiro passo, troca-se x por y. Então, nós vamos fazer o primeiro passo, trocar x por y e vice-versa. Ó, y eu vou colocar x. Então, x vai ser igual a 2 vezes
Aqui no lugar do x eu vou colocar y. Menos 4. Certo? Agora, segundo passo. Isola-se um novo y. Então, eu vou isolar esse 2y aqui. Na verdade, o y, né? Então, vamos lá. X que está aqui desse lado, eu vou passar o 4 que está negativo, vou passar para o outro lado positivo. Então, vai ficar x mais 4 é igual a 2y, certo? Esse y, eu quero isolar somente o y. Então, o 2 que está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar como isso aqui, ó. Y vai ser igual. Se eu vou passar para o outro lado dividindo, vai ficar x mais 4 dividido por 2. Então, vai ficar x mais 4 dividido por quem? Por 2, tá? Então, é basicamente isso. Primeiro e segundo passo. Troca e isola. Daí você achou a função inversa. Então, a função inversa é isso aqui. Tá bom? É isso aí. Gente, eu vou fazer um exercício aqui rapidinho. Vamos lá. Da ESPCX. Não sei nem o que é isso, mas achei legal. Aqui, ele fala, considerando essas duas funções, determine f de 0 mais f de 4. Aqui a primeira está falando 2 menos módulo de x menos 3 se x é maior do que 2. Por que maior? Porque a boca daqui está apontada maior para o x e menor para o 2. Tá? Então, se x é maior que o 2. Aqui, beleza. Se o x é maior que o 2, eu posso colocar 0 aqui? Não. Por quê? Porque o x dessa daqui é maior do que 2, não é maior ou igual. Não, é maior só. Então aqui o x é 3, 4, 5, 6, 7, 8 e infinitamente aí até você cansar. Aqui é x menos x ao quadrado mais 2x mais 1. Se x é menor ou igual a 2. Então, o x daqui é menor ou igual a 2. Então, esse x se tem igual, tem 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Tá? Então, esse daqui eu posso usar 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele me deu o quê? 4. Então eu vou usar 4. Simples. Então aqui eu vou usar 4. E aqui, se eu posso dar 2, 1, 0, menos 1, ele me deu o quê? 0. Então esse aqui eu vou usar 0. Tá? Aí, vou apagar aqui para mim fazer aqui. Beleza? Vou colocar aqui, 2 menos o módulo de x, que é 4, que eu já determinei, menos 3. Fecha módulo. Quanto que dá isso aqui? 4 menos 3, 1. 2 menos 1, 1. Beleza? E agora, x ao quadrado, tal, é 0. Eu determinei que é 0. Então, vamos lá. Menos 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0, mais 1. Isso tudo vai dar quanto? 0 ao quadrado, 0. 2 vezes 0, 0. 1, 1. Aí ele quer o f de 0 mais o f de 4. Esse aqui é igual ao f de 4, certo? Porque eu usei 4 aqui, então esse primeiro é o f de 4. E esse segundo é o f de 0, porque eu usei o 0 aqui, tá vendo? Beleza, então vou fazer f de 0 mais f de 4 é igual a 1 mais 1, 2. Resposta, letra D. Vou fazer um de gráfico de meio segundo.
Gente, ó, rapidinho aqui, ó. Ele tá falando que uma roda gigante aqui, com 8 cadeiras, é 8 cadeiras que ele falou. E daí, a menina sentou nessa cadeira aqui, na cadeira 1, e ela quer chegar no chão, que é aqui, né? Vamos dizer aqui assim, beleza. Aí, o tempo que a roda gigante demora é 1 minuto. Mas beleza, 1 minuto começando daqui. Conta a partir daqui, quando chegar aqui é 1 minuto. Mas ela já está aqui. Como que eu faço essa conta? 1 minuto não é 60 segundos? Beleza. Você vai pegar 60 e dividir por quanto? Pela quantidade das cadeiras. Por 8. 60 dividido por 8, 7,5. 7,5 é o tempo de cada cadeira. Quando ela está aqui, 7,5. Até chegar aqui. Daqui até aqui, 7,5. Daqui até aqui, 7,5. E assim por diante. Aí você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é aqui, que é onde ela quer chegar. Então você vai pegar 7,5 e multiplicar por 6. 7,5 multiplicado por 6 vai dar 45. Beleza? Achei o tempo necessário para ela chegar aqui. Agora é a representação de um gráfico. Ele pediu para marcar o gráfico que representa isso daqui em função do tempo e da distância. Aí eu sei que o tempo é 45. Então eu venho aqui, ó, na contagem do tempo, ó, no gráfico do tempo aqui, ó. Certo? Aí eu vejo, ela quer chegar onde? Embaixo, na distância 0. Por quê? Aqui a distância é 0, certo? Aqui a distância é 1. Aqui a distância é 2. Aqui a distância é 3. Por quê? 1, 2, 3, enfim. E assim consecutivamente. Ele precisa chegar num tempo de 45 com a distância 0. Qual que é essa? Por quê? A distância é 0 e o tempo de 45 que ela demorou para chegar aqui. Esse gráfico aqui, gente, ó. Ele veio aqui, o tempo é 45 e a distância é 0. Ó, a distância aqui é representada por 0 e o tempo 45. Certo? Esse aqui não é porque a distância não é 0, ó. A distância, vamos supor que seja 2. Até chegar aqui. Esse daqui não é porque aqui a distância é 8, sei lá. Esse aqui também não é porque a distância também é 8. Tá vendo? Ó? O único que a distância é 0, ó. A distância é 0 aqui. Tá bom? Então, é a letra B. Até a próxima.